E aí, pessoal, tudo bem? Gente, eu vou gravar aqui uma aula de revisão com vocês, visto que a gente não vai ter nosso momento, né, de aula presencial, tá? Essa aula eu tô gravando agora, são 7h50, 23, terça-feira. Amanhã a gente, ao invés de a gente ter aula, né, em sala de aula, vocês vão ter um aulão de português, né? Então é nesse sentido que eu decidi fazer essa gravação de aula, tá bom? Eu espero que vocês assistam, tá bom? Até o final, tá? E consigam acompanhar tudo que eu vou comentar com vocês. A gente já iniciou nessa aula de revisão, a gente já viu algumas coisas, mas ainda faltava muito, né? E a gente veria tudo na aula de amanhã, o restante, tá? Iríamos correr para ver tudo. Então, vamos lá, né? Vou apresentar aqui para vocês tudo que a gente iria ver e vamos discutir, né? Eu sozinho aqui, mas vamos discutir, né? Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo via WhatsApp, tá? Não teremos mais encontros, mas estou sempre à disposição de vocês, porque como eu falo em sala de aula, meu objetivo é a aprendizagem de vocês, tá? Mesmo que alguns não, às vezes, achem eu chato, né? E vou ser muitas vezes, mas o meu objetivo não é nada mais do que a aprendizagem de vocês, tá? Meu lucro é este, tá? Apesar do meu benefício financeiro, do meu salário, né? Mas tirando isso, o meu principal ganho, né, pessoal e mental, é de fato que vocês aprendam, tá bom? Vamos lá então, aulinha de revisão. A gente já havia visto aqui o nosso roteiro, né? A gente conseguiu apenas ver o primeiro ponto, né? Vimos também o segundo ponto, né, de proporção, né? A gente viu que uma proporção é uma igualdade entre duas razões, e que toda vida que eu tenho a igualdade entre duas razões, eu posso realizar a multiplicação cruzada e os resultados vão ser os mesmos, né? Certo? Tudo bem? Tá aqui um exemplo, né? 4 sobre 3 igual a 24 sobre 18. Se a gente multiplicar cruzado, a gente vai ver que os resultados vão ser os mesmos, porque eu tenho aí uma proporção, né? 4 vezes 18 dá 72 e 3 vezes 24 também dá 72, tá bom? Sabendo disso, toda vida que eu tenho uma proporção, eu posso utilizar essa propriedade, né? Esse teorema, tá bom? Da multiplicação cruzada, certo? E eu vou utilizar muito isso para encontrar variáveis e incógnitas que eu não conheço. Por exemplo, aqui, ó, neste exemplo, eu tenho aí 5 sobre 9 igual a 15 sobre x. Como é uma proporção, porque eu tenho aqui a igualdade, eu posso multiplicar cruzado. 9 vezes 15, 5 vezes x. Os resultados têm que ser os mesmos, tá? 5 vezes x, trazendo aqui para cima, tá? Ó, 5 vezes x é 5x. Isso tem que ser igual a 9 vezes 15, que dá 135, né? 9 vezes 10 é 90, 9 vezes 5, 45. Mais 90, 135. É isso mesmo. Mas é só armar a continha e fazer, tá? Eu só fiz um pouquinho mais alto. 9 vezes 15. 9 vezes 5 é 45. Boto 5, levo 4. 9 vezes 1 é 9, mais 4, 13, tá? 135. Então, meu x vai ser 135 dividido por 5, né? Lembram da regrinha da divisão por 5? Dobra em cima, né? O dobro de 135. 270, volta a vírgula uma casinha, fica 27, tá? Quem não lembra, pode fazer a divisão normal, tá? O algoritmozinho, 135 dividido por 5, 1 não dá, pega o 13, né? 13 dividido por 5 é 2, 2 vezes 5 é 10, 13 menos 10, 3, baixa o próximo número que é o 5, 35 dividido por 5, de fato 7, né? 7 vezes 5 é 35, para 35, nada. Resto 0, tá bom? Resto 0. E aí, né, a gente vai avançar. Nosso valor de x é 27, né? Temos exercícios, fizemos esses exercícios, né? Tá bom? Na primeira, que é para verificar se as razões formam proporção, ele não está dizendo que são proporcionais, ele quer que a gente veja se são, né? Como é que eu verifico?
verificando justamente essa propriedade que a gente acabou de aprender, né, que a gente viu no slide anterior, tá, que é da multiplicação cruzada. Então, ó, elas vão ser proporcionais se, quando eu fizer o produto cruzado, ou seja, quando eu multiplicar 11 vezes 52, e o resultado for igual a quando eu multiplicar 4 vezes 143, tá bom? Eu não vou fazer essa daqui de novo, quero avançar com vocês, tá? Mas vocês vão ver que 11 vezes 52 dá 572, e que 4 vezes 143 também dá 572, tá? O que faz com que essa letra A, as razões são proporcionais, tá bom? As razões são proporcionais, ou seja, formam uma proporção, né? Proporcionais, tá bom? E na letra B, quando a gente efetuar o produto aqui, ó, cruzadinho, 13 vezes 7, 8 vezes 12, a gente vai obter o seguinte: 13 vezes 7 dá 91, tá? E 8 vezes 12 dá 96, tá bom? Ou seja, valores diferentes. Como os valores são diferentes, nesse caso, as razões não formam uma proporção, ou seja, não são proporcionais, né? Não formam uma proporção, tudo bem? No item 2, diferente do item 1, já é dito que a gente tem proporções, ou seja, ele já afirma que são proporções, ou seja, eu sei que quando eu multiplicar cruzado, os resultados vão ser os mesmos. Então aqui eu já posso saber que os resultados vão ser iguais, ou seja, 5 vezes x é igual a 8 vezes 14. E diante disso eu quero encontrar o valor das variáveis, né, das incógnitas, das letrinhas, né? Tá bom? 5 vezes x, 5x. Fazendo bem rápido, né? Já fizemos essas. 5 vezes x é 5x. 8 vezes 14, né? 8 vezes 10 é 80. 8 vezes 4 32. Então vai dar 112. Tá bom? 5x igual a 112. E o valor de x vai ser 112 dividido por 5, né? O 5 estava multiplicando, vem dividindo. Regrinha da divisão por 5, né? Ó, dobra em cima, dobro de 112, 224. Volta a vírgula casa, 22,4. Tá bom? Letra B, né? Mesma ideia, quero encontrar agora o valor do y, né? Então multiplico cruzado, 6 vezes y, 16 vezes 9, tá bom? O resultado tem que ser igual. 6 vezes y é 6y. Isso tem que ser igual a 16 vezes 9, que dá 144, tá bom? Essas aqui eu estou indo mais rápido só porque a gente já fez, tá? Mas na frente a gente vai destrinchando mais. Então, 144, como eu quero o valor do y, então meu y vai ser 144 dividido por 6, e isso vai dar exatamente 24, tá bom? Exatamente 24, perfeito? Isso a gente já havia visto, vamos adiante, que eu quero focar com vocês daqui em diante, tá? Falar sobre grandezas, né? A gente falou sobre, viu isso sobre grandezas, foi um dos assuntos mais comentados da gente, e a gente viu que eu tenho dois tipos de grandezas. Eu tenho grandezas que são diretamente proporcionais e grandezas que são inversamente proporcionais, tá? As que são diretamente proporcionais são aquelas que ou ambas aumentam, certo? Ou ambas diminuem na mesma proporção, certo? Se uma aumentar, a outra também aumenta. Se uma diminuir, a outra também diminui, tá? Isso são as grandezas diretamente proporcionais. As inversamente proporcionais, como o nome já sugere, é quando uma vai para um canto, a outra vai para o outro, né? Ou seja, quando uma aumenta, a outra diminui. Quando uma diminui, a outra aumenta, tá? Elas são contrárias, elas são inversas, tá? Exemplos, ó. Exemplos. Tá aqui um exemplo. 5 máquinas produzem 120 peças em 8 horas. Quantas peças 7 máquinas produzem em 8 horas? Quantidade de máquinas e o total de peças produzidas. Gente, é um fato que quanto mais máquinas eu tiver, mais peças elas vão produzir, concordam? Se eu tenho uma máquina só, produz uma certa quantidade. Se eu tenho 10 máquinas, vai produzir uma quantidade bem maior. Tudo bem? Então, olha só. Pensemos nas grandezas diretamente proporcionais. Como eu disse,
elas vão ser diretamente proporcionais quando, ó, vou botar setinha aqui do lado, ó. Se uma grandeza aumenta, a outra também aumenta, tá certo? E aí eu já utilizo aqui o exemplo. Ó, percebam que se eu perguntar, ó, gente, se eu tiver mais máquinas, certo? Eu vou produzir mais peças ou menos peças? Eu vou produzir mais peças, tá? Isso na grandeza diretamente proporcional, porque uma aumentou e a outra também aumentou. Então, de fato, são diretamente proporcionais. Para resolver esse problema, quando eu tiver grandeza diretamente proporcionais, gente, a gente vai multiplicar os valores da tabelinha aqui organizados, cruzado, sabe? Vai ficar 5 vezes x, 7 vezes 120, tá bom? 5 vezes x, 5x, vou botar aqui do lado, 5x. E isso tem que ser igual a 7 vezes 120, tá bom? 7 vezes 120, gente, vai dar 840, tá? 840, né? O 7 vezes 100 é 700, 7 vezes 20 é 140, então dá 840, tá bom? E meu x vai ser igual a 840 dividido por 5, tá bom? E isso já está aqui na nossa resposta, x é igual a 168, né? Ó, regrinha da divisão por 5 de novo, né? O dobro de 840 é 1680, né? Volta a vírgula uma casinha, fica 168, tá bom? 168 o quê? Peças, né? Ou seja, se eu tiver 7 máquinas, eu vou produzir 168 peças, né? Quanto mais máquinas eu tenho, mais peças eu produzo, tá bom? Se é grandeza diretamente proporcional, a gente multiplica cruzado, tá certo? Ou seja, quando um aumentar, o outro aumentar, diretamente proporcional. Inversamente proporcional é quando um aumenta, né? Quando um aumenta, deixa eu botar a setinha. Quando uma aumenta e a outra diminui. Quando isso acontecer, uma grandeza aumenta, a outra diminui, elas vão ser inversamente proporcionais. E agora a forma de resolver é um pouquinho diferente. Eu não vou multiplicar cruzado, eu vou multiplicar em linha reta, tá certo? Desta forma, que está aqui no nosso gráficozinho, aqui na nossa tabelinha, tá bom? Vejam só o exemplo, ó. 12 trabalhadores constroem uma obra em 15 dias. Em quantos dias 18 trabalhadores construirão a mesma obra? Eu organizei aqui, né, os dados na minha tabela, ó, 12 trabalhadores levam 15 dias, 18 trabalhadores vão levar quanto? X. Percebam aqui a pergunta, ó. Gente, se eu tiver mais trabalhadores, eu vou levar mais tempo ou menos tempo para concluir a obra? Espero que vocês tenham dito menos tempo, né? Porque eu tenho mais gente trabalhando, então vai levar menos tempo para concluir essa obra, certo? Eu aumentei o número de trabalhadores, diminuir o número de tempo de dias de serviço, né? Então, um aumenta, a outra diminui, é inversamente proporcional. Como eu já disse, inversamente proporcional a gente multiplica em linha reta, tá? Então vai ficar 18 vezes x, fazendo aqui do lado, ó, 18x igual a 12 vezes 15, tá? Um pouquinho mais rápido, 12 vezes 15 dá 180, tá bom? Como eu quero o valor de x, o 18 passa dividindo, então vai ficar 180 dividido para 18, que é facilmente verificado, que dá quanto? 10. Tá aqui a resposta, mas x é igual a 10, tá bom? 10 o quê? 10 dias, tá certo? 10 dias, ou seja, se eu tiver 18 trabalhadores, essa obra vai levar um tempo de apenas 10 dias, tá bom? Não vou ler aqui o que está aqui nesse slide, o restante, né? Tem algumas dicas aí, um resumozinho para vocês verificarem, tá? Então vocês vão poder ter acesso a esse posteriormente. Eu vou disponibilizar o slide, tá? Também para vocês. Vamos para frente, tá? Quero trabalhar com vocês exercícios. Olha só, primeiro exercício. Se 8 camisas originais da seleção brasileira custam R$700, qual será o preço de 14 dessas camisas? Vamos produzir aqui a tabelinha, ó. Camisas, né? Relação aqui entre camisas e o valor delas, né? Ó. Tá? Vamos organizar os dados. Se eu tiver 8 camisas, elas vão custar quanto? R$700. E se eu quiser comprar 14 camisas, vai custar quanto? Não sei. Chamo de X, tá bom? Chamo de X. E aí, a gente vai ter que fazer a pergunta, tá? Se eu quiser comprar, gente, mais camisas, eu vou pagar mais ou menos? O valor vai ser maior ou menor se eu comprar mais camisas?
esqueçam os números, tá? Apenas a grandeza camisas, tá? A quantidade de camisas. Se eu quiser comprar mais camisas, eu vou pagar mais ou menos, tá? Mais, né, gente? Eu vou pagar mais, tá bom? Então, quanto maior o número de camisas que eu compro, maior vai ser o valor que eu vou ter que pagar. Então, de fato, aqui a gente tem grandezas diretamente proporcionais, porque quando uma aumentou, a outra também irá aumentar. Então, quando é diretamente proporcional, a gente multiplica cruzado, tá certo? Então, ficou 8 vezes x, 14 vezes 700, tá bom? 8 vezes x, 8x. 14 vezes 700, eu posso fazer a multiplicação, armar a continha e fazer. Mas, ó, percebam que a gente faz isso em sala também. Eu posso guardar os dois zerinhos, multiplicar 14 vezes 7. 14 vezes 7. 7 vezes 4 é 28. Levo 2. 7 vezes 1 é 7, mais 2, 9. Né? E botar os dois zerinhos. Então, deu 98 ali, com os dois zerinhos, 9.800. Tá? Então, o meu x, o 8 passa dividindo, vai ser 9.800 dividido por 8. Tá? Armando a continha aqui do lado, 9.800 dividido por 8. 9 dividido por 8 dá 1. 1 vezes 8 é 8, né? 9 menos 8, 1. Baixa o próximo número, 8. 18 dividido por 8. Qual é o número que eu multiplico por 8 que chega mais próximo de 18? 2, né? 2 vezes 8 é 16. Para 18 o resto é... Para 18 o resto é 2. Baixa o próximo número, que é o 0. 20 dividido por 8 novamente vai dar 2, né? 2 vezes 8 é 16. E 20 menos 16 é 4. Baixa o próximo número, que é o 0. 40 dividido por 8 é exatamente 5. 5 vezes 8 é 40. Para 40, nada, né? Então, o valor aí dessas 14 camisetas vai ser R$ 1.225. Perfeito? Então, resolvido aqui o exercício número 3. Já vamos para o exercício de número 4, né? Em uma empresa de confecção de calçados, 2 máquinas produziram certa quantidade de pares de sapatos em 12 horas. Então, ó, já temos aqui a nossa relação, né? A quantidade de máquinas e o tempo, né? E o tempo aí em horas, né? Ou seja, ó, 2 máquinas vão realizar essa produção de pares de sapato em um tempo de 12 horas. Já temos aqui, vamos para a pergunta. Quantas máquinas iguais a essa? Então, já pergunta aqui qual é a quantidade de máquinas, então essa que eu não sei. Quantas máquinas iguais a essa seriam necessárias para produzir a mesma quantidade de pares de sapatos em 3 horas? Organizei os dados, bem bonitinho. 3 vem para cá, não vem para cá, tá? Porque 3 é o tempo, né? Tá bom? Então, ó, quantas máquinas, não sei, chamei de X, vão ser necessárias para que essa produção gaste apenas 3 horas? Vamos lá, vamos fazer a pergunta. Gente, esqueçam os dados, tá? Vamos para a pergunta assim, ó. Se eu tiver mais máquinas produzindo, certo? Se eu aumentar o número de máquinas, quanto mais máquinas eu tiver produzindo, essa quantidade de pares, eu vou levar mais tempo ou menos tempo? Ó, eu tenho mais máquinas produzindo, então o tempo para concluir essa produção vai ser maior ou menor? Eu espero que tenham dito menor, porque tem mais máquinas fazendo, certo? Vamos supor que eu queira produzir 50 pares de sapato. Se for só uma máquina, vai levar um tempo. Mas se for 10 máquinas, o tempo vai ser menor, tá? O tempo vai ser menor porque tem mais máquinas produzindo. Então, nesse caso, a gente tem um caso de grandezas inversamente proporcionais. E aqui a gente multiplica em linha reta. 3 vezes x, 2 vezes 12, tá bom? 3 vezes x é 3x, né? 3x. E 2 vezes 12, 24. Então, como eu quero x, o meu x vai ser 24 dividido por 3, que sem nenhum problema a gente garante que isso é igual a 8, tá? Como o x aqui está na tabelinha das máquinas, então é 8 máquinas. 8 máquinas, tá bom? Resposta do nosso exercício de número 4. E vamos adiante, né? Vamos adiante, só verificando aqui a gravação, se está fluindo bem. Show! Mais um exercício. Exercício número 5. Diz que um automóvel gasta 3 horas para realizar um trajeto a uma velocidade de 50 km por hora. Né? Então, aí a gente tem que o tempo, está relacionando o tempo aqui em horas, e a velocidade
né? E a velocidade em km por hora. Então, a velocidade padrão não vou colocar, tá? Então ele diz que ele leva 3 horas se ele viajar 50 km por hora, né? Beleza. Pergunta, quantas horas ele gastaria? Ó, já pergunta quantas horas, não sei, já chama aqui de x. Ó, quanto tempo, né? Quantas horas ele gastaria para percorrer o mesmo trajeto a uma velocidade de 75. Ou seja, se a velocidade for 75, qual vai ser o tempo que ele vai gastar para fazer o percurso? Vamos para a pergunta. Muito fácil essa de análise, tá, gente? Gente, quanto maior a velocidade que eu vou andar, menor vai ser o tempo que eu vou levar para chegar, concorda? Certo? Menor vai ser o tempo. Então, se eu aumento a velocidade, eu diminuo o tempo. Tá bom? Então, ou se eu levo mais tempo, significa dizer que eu andei o quê? Mais devagar. A velocidade foi menor. Tá bom? Eu tô fazendo uma viagem para Jaguaribe. Se eu levei muito tempo, significa dizer que eu fui muito devagar. Mas se eu levei um tempo bem pequeno, significa dizer que eu andei muito rápido, tá? São inversamente proporcionais. E aí, nesse caso, a gente multiplica como? Em linha reta, tá? 75 vezes x dá 75x, né? Ó, 75x. E isso é igual a 3 vezes 50, 150, tá? Bem tranquilo, né? Vou passar o 75 dividindo, então x vai ser 150 dividido por 75. Essa divisão parece difícil, mas é bem tranquila, porque 150 é o dobro de 75. Então, 150 dividido por 75 é igual a 2, né? 2 o que? Ó, x não está na tabelinha das horas, então é 2 horas, certo? 2 horas é a nossa resposta. Questão de número 6. A companhia de saneamento de uma cidade identificou um vazamento de água em sua rede de distribuição, cuja vazão era de 2.700 litros por hora, ou seja, está desperdiçando água, né? E qual é o desperdício? É de 2.700 litros a cada 1 hora, né? Então já temos aqui a nossa relação, ó. É litros, né? E o tempo, esse tempo aqui em horas. Muito cuidado aqui nessa relação. Vou já explicar por quê, tá? Então ele diz que ele desperdiça 2.700 litros a cada 1 hora, tá? Pergunta. Tá lá desperdiçando. E o reparo dessa tubulação foi concluído após 3 horas e 30 minutos. Determina a medida do volume de água desperdiçada, né? Ó, gente, o tempo de reparo foi 3 horas e 30 minutos. Então, perceba que a unidade aqui está em horas e minutos. Ele utilizou 2 unidades, né? Aqui o nosso tempo aqui está em horas, né? Mas aqui o tempo de reparo foi 3 horas e 30 minutos. Percebam que 3 horas e 30 minutos, gente, é 3,5 horas. Ou seja, 3 horas e meia. Tá? Então, posso escrever assim, ó, 3,5 horas, que seriam 3 horas e meia. Tá bom? E aí eu posso resolver esse problema, né? Como eu quero a quantidade de litros, vou chamar aqui de x. Ah, professor, eu não entendi o 3,5. Perceba que eu poderia fazer também o seguinte, gente. Ao invés de utilizar horas, eu poderia utilizar minutos, tá? Poderia utilizar minutos. 1 hora ficaria 60 minutos, né? Aqui no lugar do 1 ficaria 60 minutos. E no lugar do 3,5 horas seria o quê? Transformar essas 3 horas e 30 minutos tudo em minutos. 3 horas, cada hora é 60 minutos, então vai ficar 3 vezes 60, 180. 180 mais 30, 210. Então ficaria 210 minutos. Tá bom? Então posso transformar tudo em minutos também e transformar e utilizar os minutos. O resultado para o cálculo vai ser o mesmo, tá? Vai ser o mesmo, perfeito? Mas a gente vai fazer com horas, tá? Então, ó, 3 horas e 30 minutos é o mesmo que 3 horas e meia, que eu posso representar como 3,5 horas, tá? E aí vamos para a pergunta, né? Ó, gente, aqui eu acho que é um pouco óbvio também, ó. Percebam que se o desperdício ele durar mais tempo, certo? Quanto mais tempo o reparo durar, por exemplo, quanto mais tempo esse reparo durar, maior vai ser o que? O desperdício de água, tá? Imagine uma torneira. Quanto mais tempo a torneira passa ligada, mais água vai desperdiçar, concorda? Mais água vai desperdiçar. Então, de fato, é diretamente proporcional, né? Não tem para onde correr, tá? Quanto mais tempo a
não ocorreu o reparo, né? Quanto mais tempo durar a empresa de fazer, a companhia de fazer o reparo, então mais água será desperdiçada, tá bom? Maior será o desperdício. Então, como é diretamente proporcional, multiplicamos cruzado, tá? Teremos x vezes 1, que é o próprio x, né? Igual a 2.700 vezes 3,5, né? Vou fazer aqui em cima, ó, 2.700 vezes 3,5. 5 vezes 0 é 0, 5 vezes 0 é 0, 5 vezes 7 é 35, boto 5, levo 3, 5 vezes 2 é 10, mais 3, 13, né? 3 vezes 0 é 0, pula uma casinha, ó, 0, 3 vezes 0 de novo é 0, 3 vezes 7 é 21, boto 2 lá em cima, 3 vezes 2 é 6, mais 2, 8, né? E somo. 0 mais nada é 0, 0 é 0, 5 mais 0 é 5, 3 mais 1 é 4, 8 mais 1 é 9, deu este valor, mas temos uma casa decimal, retira ela, fica 9.450. Então, o meu x é 9.450, como está na tabelinha dos litros, então é 9.450 litros, tá? Tá aí nossa resolução, e o desperdício é este, tá? 9.450 litros. Perfeito? Vamos para a frente para acabar aqui a aula não ficar tão grande. Então, falamos também sobre segmentos proporcionais, tá? E segmentos proporcionais, gente, nada mais é do que uma proporção, igualdade entre razões, tá? 4 segmentos, ó, a definição, tá bem aqui, ó. 4 segmentos vão ser proporcionais quando a razão entre os dois primeiros for igual à razão entre os dois últimos. Por exemplo, se eu digo que esses segmentos GE, EF, CD e AB são proporcionais, significa dizer que a razão entre os dois primeiros, que é GE sobre EF, tem que ser igual à razão entre os dois últimos, CD sobre AB. Simplesmente isso, tá bom? Simplesmente isso. Tá aqui um exemplo. É dito que esses segmentos são proporcionais, então a razão nesta ordem, tá? A ordem ela é muito importante, tá? A ordem ela é muito importante. Então a razão entre os dois primeiros, 75 sobre 25, ela é igual à razão entre os dois últimos, 15 sobre 5, tá bom? Eu não vou fazer esse cálculo, tá bom? Tá aqui no exemplo, vocês vão poder verificar. Mas como eu estou falando que é uma proporção, quando vocês multiplicarem cruzado, tem que dar o mesmo valor. De fato vai dar, tá? 75 vezes 5 é 375. Assim como 25 vezes 15, que também é 375, tá? Mesmo valor, tá bom? Forma de fato uma proporção. Quero exercitar isso com vocês na prática, com exercício, tá? Que no caso aqui é o de número 7. Os segmentos, ele está afirmando aqui para a gente que os segmentos AB, CD, MN e PQ são proporcionais. Ó, a ordem é importante, então nessa ordem aqui eles formam uma proporção. Significa dizer que a razão entre os dois primeiros, ou seja, AB sobre CD, é igual à razão entre os dois últimos, MN sobre PQ, tá? É igual, tá bom? E aí ele dá os valores, gente, tá aqui do lado, ó. AB é 3,4, CD não sabemos, é X, ó, é quem ele quer encontrar, tá? MN é 4, PQ é 25. Então é só substituir, vai ficar como? AB 3,4 sobre CD, não sei, é X, né? X igual MN, que é 4, sobre o PQ, que é 25. Voltamos para uma proporção e aqui é só resolver. Multiplicar ó, cruzado, né? Já que é uma proporção. 4 vezes x é 4x, né? Ó. 4x. Isso igual 25 vezes 3,4. Vou fazer aqui em cima. Ó. 25 vezes 3,4. Tá? 4 vezes 5 é 20. 0. Levo 2. 4 vezes 2 é 8. Mais 2, 10. 3 vezes 5 é 15. Pula uma casinha para pôr o resultado. Ó, 15. Levo 1, 3 vezes 2 é 6, mais 1, 7, tá? E somo, né? 0 mais nada é 0, 5, 1 mais 7, 8, né? 850. Mas perceba que eu tenho uma casa decimal, então retiro ela, fica 85. Então 4x é igual a
85. Como quero o valor de x, x vai ser 85 dividido por 4. E isso vai dar quanto? Vamos fazer aqui, ó, 85 dividido por 4. 8 dividido por 4 é 2. 2 vezes 4 é 8. Para 8, nada, né? Restinho 0. Baixa o próximo número, que é o 5. 5 dividido por 4, né? O número que eu multiplico por 4 que chega mais próximo de 5, 1. 1 vezes 4 é 4. Para 5, 1. Tá bom? Não tem mais ninguém para baixar. E eu quero continuar dividindo. Vírgula no resultado. Zerinho aqui. 10 dividido por 4 é 2. 2 vezes 4 é 8. Para 10, resto 2, né? 2 não dá para dividir. Eu acrescento apenas um zerinho aqui. Não preciso fazer nada lá. 20 dividido por 4, 5. 5 vezes 4 é 20. Para 20, nada, né? Então, x é igual a 21,25, né? Unidade, ó, centímetros. Tá? Essa é a nossa resposta do exercício de número 7. Tá? Então, segmentos proporcionais nada mais é do que uma proporção, tá? E aí a gente vai para o teorema de Thales, que é muito de proporção. Que ele nada mais vai dizer que, se a gente tiver retas paralelas, então segmentos formados por outras retas que cortam essas retas paralelas, que a gente vai chamar de retas transversais, vão formar segmentozinhos que são proporcionais, tá bom? Ou seja, tá aqui 3 retas paralelas, R, S e T. E aí eu cortei essas retas paralelas por uma reta transversal A. Cortei. Formei aqui os pedacinhos AB e BC, tá bom? Guarda esses pedacinhos. Cortei também as retas paralelas por uma segunda reta transversal B, tá? E aí formei esses outros dois segmentos, A', B', B', C'. Significa dizer, gente, que esses dois primeiros segmentos, eles são proporcionais a esses dois segundos segmentos, tá? Essa razão, AB, certo? Aqui primeiro, AB sobre BC é igual a B', tá? Sobre B', C'. B', C'. Tranquilíssimo, né? Tá aqui do lado grandinho para vocês, tá bom? Já vou adiante para a gente correr. Ó, tem um exemplo aqui embaixo, ó. Como eu tenho que existe a proporção, eu posso precisar encontrar o valor de um lado desconhecido, como tem aqui, ó, tá? É os principais problemas desse assunto. Deixa eu só verificar aqui o vídeo, tá correndo bem, tá? Então, ó, se eu tenho aqui retas paralelas, ele diz que R, S e T são retas paralelas, e ele quer encontrar o valor de x. Então, monto as razões. A razão entre esses dois, 4 sobre 6. 4 sobre 6 é igual a 8 sobre x, nesta ordem, tá? 8 sobre x. Percebam aqui que tem que pegar a proporção bem direitinho. 4 sobre 6, o lado proporcional a 4 é 8, o lado proporcional a 6 é x. Então, fica 4 sobre 6, 8 sobre x, tá bom? E aí, ó, montei a equação aqui, a proporção, então posso só multiplicar cruzado. 6 vezes 8, 4 vezes x. 4 vezes x é 4x e 6 vezes 8 é 48, tá bom? Então, vamos ficar com o seguinte, 4 passa dividindo, então x vai ser 48 dividido por 4, x então é igual a 12. Essa é a nossa resposta aqui desse exemplo, tá bom? Vamos para o exercício? Tem aqui as definições, vocês podem voltar para ler, eu vou disponibilizar o slide, bem tranquilo, tá bom? Exercício, ó. Sabendo que as retas A, B e C são paralelas, calcule o valor de y, tá? Então, ó, as retas A, B e C são paralelas. Qual o valor de y? Beleza, se eu sei que são paralelas, eu já lembro do teorema de Thales. Falou em retas paralelas, teorema de Thales. Então, esses dois pedacinhos aqui dessa primeira reta transversal tem que ser proporcional a esses outros dois pedacinhos da reta R, tá bom? Nessa outra reta transversal. Ou seja, as razões 32 sobre 8 e y sobre 6 formam uma proporção nesta ordem, tá? 38 sobre 8, y sobre 6. Fica fácil visualizar quando as retinhas paralelas estão na horizontal, tá bom? Então, beleza. Formei a proporção, é só multiplicar cruzado. 8 vezes y, 32 vezes 6, tá bom? 8 vezes y é 8y. Isso tem que ser igual a 32 vezes 6. Gente, 32 vezes 6 dá 192.
tá? 30 vezes 6 é 180, 6 vezes 2 é 12, 192, tá bom? Vou pular esses cálculos mais simples. Como eu quero o valor do y, então o 8 vai passar dividindo, vai ficar 192 dividido por 8. Essa eu vou fazer, tá? Vou botar aqui do lado, ó, em cima. 192 dividido por 8, tá? Pego um 19, né? Porque 1 não dá. O número que eu multiplico por 8, que chega mais próximo de 19, é quem? O 2. 2 vezes 8 é 16. 16 para 19, 3. Baixa o próximo número, que é o 2. Tá bom? 32 dividido por 8, por sua vez, é 4. Exatamente 4. 4 vezes 8 é 32. Para 32, nada. Tá? Então, o valor do y é 24, né? No caso, a unidade é metros. Tá bom? 24 metros. A gente vai agora para a questão de número 9, né? A 9, ela diz assim, ó. A figura ao lado nos mostra duas avenidas que partem de um mesmo ponto, né? Tá bom? E cortam duas ruas paralelas, ó. Falou de ruas paralelas. Vou até botar aqui, ó, bem claro para vocês verem, ó. Essas ruas aqui, elas são paralelas, tá? Elas são paralelas. Essas ruas são paralelas, tá bom? Essas ruas são paralelas. Se são paralelas, já lembro do Teorema de Tales, né? Já lembro do Teorema de Tales. Significa dizer que eu vou conseguir formar aqui algumas razões. Só que percebam que as retas paralelas aqui estão na vertical, né? Então, só tentem imaginar o seguinte. Peguem essa imagem e girem ela um pouquinho, de tal forma que fique dessa forma, ó. Eu ficaria com esse desenho. Vou fazer lá em cima, ó. Ficaria com esse desenho, ó. Tá aqui o ponto A, o pontinho A agora tá lá em cima, ó. Esse pontinho A tá lá em cima, tá bom? Pontinho A aqui, ó. Tá bom? Pontinho A tá lá em cima. E a reta paralela, ó, a ruazinha tá bem aqui. Então significa dizer que esse lado aqui é o 140, aqui é o 70, aqui é 50 e aqui é x, né? Perceba que dessa forma fica mais fácil para visualizar como é que vai ficar as razões, ó. Vai ficar 50 sobre x e 140 sobre 70. Não é assim? Fica mais fácil, tá bom? Vou fazer aqui embaixo só para ficar mais bonitinho. Então, ó, como vai ficar isso? Eu posso simplificar aqui, ó, o zerinho de cima com esse zerinho de baixo, só para facilitar a minha vida. E vai ficar a multiplicaçãozinha cruzada, ó. 50 vezes 7, x vezes 14. 50 vezes 7, x vezes 14. 14 vezes x é 14x. Isso tem que ser igual a 50 vezes 7, ó. 7 vezes 5 é 35. Com o zerinho, 350. Tá bom? Bem tranquilo, tá? Bem tranquilo. Pego o 14 que está multiplicando, passo dividindo. Então, x vai ser 350 dividido por 14, tá? Divisão por 14 é um número muito grande, né? Mas eu posso simplificar, né? A gente faz isso também em sala, ó. Simplificar o numerador e o denominador pelo mesmo valor. No caso aqui, por 2. Quanto é a metade de 350? 175. Quanto é a metade de 14? 7. Então, é melhor dividir 175 por 7, não é? Do que por 14. Então, vamos fazer essa continha. Vou fazer aqui, ó, do lado, ó. 175 dividido por 7, tá bom? 1 não dá, pego o 17. O número que eu multiplico por 7, que chega mais próximo de 17, é o 2. 2 vezes 7 é 14, né? Então, 17 menos 14 é 3. Baixa o próximo número, que é o 5. 35 por 7 dá 5. 5 vezes 7 é 35. Para 35, nada. Então, o valor de x aqui é 25. 25 o quê? Metros. Tá bom? 25 metros. Perfeito? Vamos para o próximo exercício, tá? Exercício de número 10. Exercício de número 10, que diz assim, a gente fez esse exercício em sala de aula, trouxe aqui novamente só para a gente refletir, tá? Disseu que é trocar o arame de parte da cerca de seu pasto, que está representado na figura a seguir. A parte da cerca que deseja trocar está indicado pela letra X, né? Tá ali a letrinha X. Sabendo que o pasto é dividido por uma cerca paralela, falou em reta paralela, né? Então já lembro do Teorema de Tales, ó.
tá bom? Esse pedacinho aqui, MN, é paralelo a AB, tá? E pergunta-se, né, qual é o valor de x, né? Qual é o valor de x? Então aqui, ó, já está mais fácil verificar as retinhas paralelas ao MN, AB, tá? Esse lado aqui é paralelo a esse aqui, tá bom? Então, ó, as razões vai ficar como, ó? 7,2 sobre 8,8 igual 9 sobre x, tá bom? 9 sobre x. Gente, 7,2 e 8,8 tem ambos uma casa decimal, né? Como eu estou dividindo um pelo outro, lembre-se que isso aqui é uma divisão, né? 7,2 dividido por 8,8. Eu posso eliminar essa vírgula, né? E aí vai ficar o quê? Vai ficar 72 sobre 88 igual 9 sobre x, tá bom? Só para eliminar a vírgula, tá certo? Como é que vai ficar aqui então agora? Multiplico cruzado, né? 72 vezes x, 9 vezes 88. 72 vezes x dá 72x. E 88 vezes 9 eu vou fazer aqui, ó. Tá? 8 vezes 9 é 72. Boto 2, levo 7. 9 vezes 8 é 72 também. Vezes mais 7 que foi, dá 79. Então, 792. Como eu quero o valor de x, 72 passa dividindo, então vai ficar 792 dividido por 72. Ah, professor, agora lascou, né? Porque é uma divisão grande dessa. Mas ó como é tranquilo, gente. 792 dividido por 72. Pego 79. O número que eu multiplico por 72 que chega mais próximo de 79 é o 1. Porque se eu pegar o 2 vai passar. 1 vezes 72 é 72. Quando eu subtrair, o resto é 7. Baixo o próximo número, que é o 2. 72 dividido por 72 dá 1. 1 vezes 72, 72. Para 72, o resto é 0. Então, a resposta aqui é x igual a 11. Qual a unidade? Ó, metros. Então, é 11 metros. Tudo bem? E o nosso último assunto foi notação científica. Tá bom? Gente, quando a gente está falando de grandezas, a gente falou sobre grandezas, a gente trabalha com quantidades, né? E essas quantidades, elas podem ser muito grandes ou muito pequenas, tá bom? Então, me satisfaz escrever essas quantidades em notação científica, porque é uma forma mais organizada, mais simples e que vai facilitar até cálculos, tá bom? Porque trabalha com uma escrita na base 10, tá bom? Então, como é que vai ficar? Presta atenção. Para mim escrever um número em notação científica, eu preciso tentar diminuir esse número ou aumentar esse número de tal forma que eu encontre um número que esteja entre 1 e 10. Tá bom? Que esteja entre 1 e 10. Só que olha só, para esse número estar entre 1 e 10, e às vezes é um número muito grande ou muito pequeno, eu preciso fazer o quê? Deslocar a vírgula, tá? Ou eu aumento o número para ele, se ele for muito pequeno, ou eu aumento ele até ele ficar um número entre 1 e 10, ou se ele for muito grande, eu vou diminuindo até ficar encontrar um número entre 1 e 10. Por exemplo, tá aqui o número grande, ó, aqui, ó, 56 milhões. Onde é que tá a vírgula dele? Lá no final, tá? Tá lá no final do último zero, tá? Tá aqui no final, vírgula. E eu quero diminuir esse número, já que ele é muito grande, eu quero encontrar um número menor do que 10, né? E maior do que 1. Então, eu vou voltando essa vírgula, tá? Percebam que eu vou ter que voltar a vírgula até depois do 6. Ficar 5,6, tá? Se eu voltasse mais uma casa para antes do 5, ficaria 0,56, que é menor do que 1. Não quero, tá? Eu quero que seja maior do que 1 e menor do que 10. Então, de fato, é aqui entre o 5 e o 6. Vai ficar fácil visualizar isso toda a vida. Você não vai nem precisar estar voltando vírgula por vírgula. Você já vai visualizar de cara onde é que a vírgula tem que parar. Então, aqui ela tem que parar entre o 5 e o 6. Ficar 5,6. E quantas casas tem que se deslocar para chegar até aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? Então, vai ficar 5,6 vezes 10 elevado a 7. Sempre vai ser esse 10, tá? Então é 5,6 vezes 10. Por que é elevado a 7? Porque é justamente a quantidade de casas que eu desloquei para a esquerda, tá certo? Positivo, tá bom? Quando a gente desloca a vírgula para a esquerda, esse 7 é positivo.
Ou seja, quando o número for muito grande, o 7 é positivo. Quando o número for muito pequeno, o expoente vai ser negativo. Vamos já chegar lá. Outro exemplo, 3.450. Não é um número tão grande, mas eu também consigo notá-lo em notação científica. Tá? Onde é que vai parar a vírgula? Já fica mais fácil, ó, entre o 3 e o 4. Tem que ficar 3,450. Estava aqui no final, ó. Tá bom? Então 3,450 ou 3,45. Tive que deslocar a vírgula 1, 2, 3 casas. Então vai ficar 3,45 vezes 10 elevado a 3. Tá bom? Já nesta, eu tenho um número bem maior, 9.876.000.000. Tá? Então a vírgula que está aqui no final tem que se deslocar até entre o 9 e o 8. Quantas casas? 3, 6, 9 casas. Então vai ficar 9,876. Coloca-se todos os números que são significativos, tá? Então vezes 10 elevado a 9, pois eu desloquei a vírgula 9 casas, tá bom? Agora com números muito pequenos, como é que funciona? Tá? Peraí. Com números muito pequenos, como é que funciona? Tá? A vírgula agora, ao invés de ir para a esquerda, ela vai para a direita, né? Tá bom? E ela vai andar aqui para a direita até depois do 4, né? Então vai ficar 4,5. Quantas casas eu desloquei? 4 casas. Só que como foi para a direita e o número é muito pequeno, então o expoente aqui vai ficar negativo, tá bom? De fato é 4, foi 4 casas que eu andei, só que foi para a direita, então é menos 4. 4,5 vezes 10 elevado a menos 4. Mais um exemplo, tenho aqui, ó, esse daqui. A vírgula vai andar até depois do 7, vai ficar 7,8, né? E como eu desloquei 7 casas, vai ficar 7,8 vezes 10 elevado a menos 7, tá bom? Olha o último, tem o 0,0123. A vírgula vai parar onde, ó? Entre o 1 e o 2. Entre 1 e o 2, ficando o número 1,23. E aqui eu só desloquei 2 casas, né? Saí daqui, ó, para cá, 2 casinhas. Então, fica 1,23 vezes 10 elevado a menos 2. Só para finalizar a nossa revisão com 2 exercícios, né? Queremos transformar aqui esses valores em notação científica. A distância média da Terra ao Sol é de 150 milhões de quilômetros. Qual seria a notação científica desse valor, dessa quantidade, né? A vírgula aqui, que está aqui no final, ó, tem que ser deslocada até entre 1 e o 5, né? Então vai ficar 1,5 vezes 10 elevado a quanto? A quantidade de casas que eu desloquei. Foram quantas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então é vezes 10 elevado a 8. Tá bom? A unidade se mantém, tá? Quilômetros. 1,5 vezes 10 elevado a 8 quilômetros, tá? Na 12, ele diz que a gente tem um textinho aqui, eu não vou ler, tá? Mas ele fala que o diâmetro médio de um vírus é de 0,0000012 metros, né? Só que, percebam que até para ler é difícil, né? O número, quando é muito pequeno assim, é até chato de ler, né? Então, ele quer que a gente escreva essa medida em notação científica, né? Para facilitar os cálculos aqui, os relatórios. Qual seria a notação científica? A vírgula que aparece, né? Então, essa vírgula tem que ser deslocada até entre 1 e o 2. Então, vai ficar 1,2 vezes 10 elevado. Ó, como é um número muito pequeno, já sei que o sinal vai ser negativo. Quantas casas eu desloquei? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ó, 7 casas, tá? Ah, professor, e esse zero aqui não conta? Não conta não, porque o que eu estou deslocando é a vírgula, tá? A vírgula saiu daqui e passou por quantas casas até chegar aqui? 7 casas. Então é vezes 10 elevado a menos 7, tá bom? Perfeito? Com isso a gente finaliza. A gente iniciou com essa frase, certo? Na nossa revisão, e finaliza com ela. Não deixe o seu futuro nas mãos da sorte. Vocês têm o vídeo aula, vocês têm tempo para estudar, então se preparem. Eu já disse a vocês algumas vezes, vocês são alunos muito bons, mas não deixem, certo, ao léu. Não deixem a mão da sorte, por favor, certo? Estudem, sejam de fato estudantes, tá? Não alunos, certo? Então estudem, gente. Vocês são muito bons, mas de fato tem que estudar, certo? São muito inteligentes, vocês são muito capazes, mas não se percam, tá certo? De antemão eu já peço desculpas, né, por não esse momento seria interessante de fato ser presencial,
porque eu poderia acompanhar o processo de vocês e garantir que todos de fato teriam acesso, os que estariam presentes, né? Mas eu espero que vocês tenham chegado até aqui, tenham assistido toda essa aula, tenham de fato estudado, tá bom? Tenham se dedicado. Foi uma falha nossa, né, enquanto de todo o processo, né, da secretaria, da escola. A gente deveria ter organizado mais esses dias finais aí do semestre para não afetar esse momento de revisão, mas a gente não pode estar se frustrando também quanto a isso, né? A gente tem que fazer a nossa parte e estamos fazendo, né? Eu estou aqui gravando meu vídeo, espero que vocês apreciem ele, aproveitem dele, tá bom? Que vocês com ele consigam ter reforçado um pouquinho mais a aprendizagem de vocês e que isso contribua para a avaliação que vocês virão a fazer, tá certo? Estou à disposição de vocês. O meu foco, né, como eu disse, muitas vezes a aprendizagem de vocês. Às vezes chego a ser chato com relação a isso, mas vou ser ainda mais. Mas o meu objetivo é justamente esse, gente, é que vocês aprendam, tá? Tirando o meu salário, né, que é um dos objetivos por qual eu trabalho, o outro é ver vocês se dando bem, tirando boas notas, conseguindo êxitos, ganhando prêmios. Eu quero que vocês ganhem prêmios também, tá bom? Que vocês tenham sucesso, tá bom? Mas para isso vocês precisam fazer a partezinha de vocês. O que me convém eu faço, tá? O que me convém eu faço. Estou gravando esse vídeo 8h44 da noite, não é momento de trabalho, não teria o dever de fazer isso. Poderia simplesmente passar para vocês estudarem pelo YouTube ou botar as páginas do livro para vocês estudarem, mas estou tirando esse tempinho para fazer isso para vocês porque eu me preocupo, tá? Então pensem nisso um pouquinho e de fato se esforcem, tá? Boa sorte, gente. E qualquer dúvida, como disse, estou à disposição. Até mais.